Senhoras e senhores, boa noite. Para fins de informação, conforme normas do debate, há previsão de participação da comunidade de Teofotônio, discentes, técnicos, administrativos e docentes, tanto no terceiro bloco quanto no quarto bloco. A participação no terceiro bloco caracteriza-se pela indicação de um tema que vai fazer parte de uma pergunta que será sorteada para um dos candidatos. E a participação no quarto bloco caracteriza-se são perguntas específicas da comunidade a uma chapa. Então, para adiantar o processo, os membros da comissão eleitoral, o professor Marcelino, que está à minha esquerda, a Graciele e o Reinaldo, eles farão a distribuição dos formulários próprios para estes fins, tá? Tanto para a questão dos temas, quanto para as perguntas. Só ressaltamos que ambos os formulários, eles devem ser preenchidos, identificados, e especificamente o formulário do tema deve ser preenchido somente um tema. Caso haja necessidade de indicação de outros temas, apenas levante a mão que os membros da comissão irão entregar outro formulário, tá? Enquanto forem necessários. Ok? Obrigado. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao terceiro debate entre os candidatos que concorrem aos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, quadriênio 2019-2023. Nesse sentido, a comissão eleitoral, responsável pela consulta à comunidade acadêmica, elaborou as regras que regem essa etapa do processo, tendo o documento, a anuência de todas as chapas, e o mesmo foi amplamente divulgado à comunidade acadêmica através do site da comissão eleitoral e meio institucional. Algumas regras gerais que irão regrar o processo informam que não é permitida a utilização de material sonoro, buzinas, apitos, confetes ou outros materiais que venham tumultuar o desenvolvimento de debate. Será proibida qualquer pergunta sobre a vida pessoal dos candidatos, devendo sua integridade moral ser garantida. Será permitido aos debatedores a utilização de equipamentos eletrônicos, tablets, computadores portáteis, smartphones, dentre outros, como apoio durante o debate, desde que seu uso seja estritamente pessoal. Agressão verbal, pessoal, palavras de baixo calão ou perguntas que atinjam a integridade física e moral do candidato serão censuradas pelo mediador ou membros da comissão eleitoral presentes no debate. A comissão eleitoral informa que está transmitindo o debate, assim como realizando a gravação do mesmo. O debate deverá ser pautado pelos princípios éticos e de decoro acadêmico, e em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá pedir direito de resposta, que será submetida à análise da comissão eleitoral presente no debate. A resposta, caso seja concedida, será feita, sempre que possível, no mesmo bloco e terá duração máxima de 1 minuto. Bloco 1, que é a constituição da mesa e apresentação das regras. Informamos que o debate será dividido em 6 blocos. O bloco 1, que é a constituição da mesa e apresentação das regras. O bloco 2, que é a apresentação dos candidatos e suas propostas. O bloco 3, questões formuladas de candidato para candidato, utilizando temas propostos pela comunidade. Após esse bloco, teremos um pequeno intervalo de 10 minutos. Então, iniciaremos o bloco 4 com questões formuladas pela comunidade aos candidatos. Então, passaremos ao bloco 5, questões formuladas de candidato para candidato, com tema livre. E o bloco 6, que são as considerações finais. Totalizando-se assim 2 horas e 20 minutos de debate. Para iniciarmos o bloco 1, convidamos as chapas para ocuparem seus assentos na mesa, conforme a ordem de sorteio previamente realizada. Sendo então, chapa 1, professores Alexandre, Cristóvão, professora Flaviana Tavares. Chapa 5, professor Jussiano e professor Carlos Alexandrino. Chapa 3, professor Marcos Gelperi e professor Mara Ramalho. Chapa 2, professor Janir e professor Marcos Canudo.
Chapa 4, professor Marcelo Laia, professora Cíntia Fernandes. Os temas a serem sorteados para a realização do bloco 3 poderão ser elaborados por representantes da comunidade acadêmica, docentes, técnicos administrativos e discentes, os quais deverão preencher o formulário próprio, disponibilizado pela Comissão Eleitoral e que conterá a identificação e a categoria que pertence. Esse formulário deve ser redigido por escrito e depositado em uma receptora para esse fim. Preencher somente um tema por formulário. Caso haja necessidade de outros temas, simplesmente peçam à comissão mais formulários. A comunidade poderá propor os temas até o encerramento do bloco 2. As perguntas aos candidatos a serem elaboradas por representantes da comunidade, também docentes, técnicos administrativos e discentes, deverão ser redigidas em formulário próprio, disponibilizado pela comissão, devendo conter a identificação nominal e da categoria do requisitante. Não há limite para preenchimento por indivíduo. A comunidade poderá propor as perguntas até o encerramento do bloco 3. Essas perguntas serão utilizadas no bloco 4. Iniciando então o bloco 2, que é a apresentação dos candidatos e suas propostas, as falas seguirão a ordem de assento na mesa, a saber, chapa 1, chapa 5, chapa 3, chapa 2 e chapa 4, onde cada candidato terá até 6 minutos para a apresentação de suas propostas. Convidamos então o professor Alexandre e a professora Flaviana para a sua apresentação. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. É muito bom ver o campo se desenvolvendo. Muitos de vocês podem ser que não me conheçam, mas fui a primeira diretora aqui do ICET. Tá? Sou formada em Ciências Naturais na Universidade Federal de São João del Rei. Ciências Naturais funcionava como um BCT aqui. Em 3 anos você tem uma graduação e depois você escolhe uma outra para você seguir, né? Com os outros 2 anos. Eu escolhi Química. Depois disso eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Viçosa. E parei um pouco, trabalhei na iniciativa privada, trabalhei em prefeituras, trabalhei no estado, trabalhei em diversos locais. Resolvi então fazer meu doutorado e fui para o UFMG. Em 2008 eu terminei o doutorado e já fiz o concurso aqui para a nossa universidade. Fiz o concurso em Diamantina e fui aprovada. Assim, na época, a reitoria pediu para que eu viesse para Teófilo Otoni. Vim para Teófilo Otoni, né? Disseram para mim que não tinha professor de Química, então eu vim ajudar as aulas de Química. Mas quando eu cheguei aqui, realmente não tinha professor de Química no ICET. Mas não tinha professor de mais nada. Então começamos assim as nossas aulas no ICET, tá? Que antes também se chamava ICT. A gente começou no CAIC, um prédio da prefeitura, 120 estudantes e eu. No ICET era só assim, primeiro semestre fomos assim, né? Todos os estudantes tinham aula somente de Química de 8 a meio-dia. Mas nós fomos trabalhando, conseguimos, né, professores temporários depois de um tempo. Somente no segundo semestre que nós conseguimos outros professores para estar nos ajudando. Fomos montando os laboratórios, né? Nenhum aluno ficou em prejuízo com aulas práticas. Nós tivemos aulas, utilizamos os laboratórios do polo avançado que temos aqui da UFMG. E enquanto isso, corriam as obras neste campus, que também era minha função acompanhá-las. Né? Aprendi muito aqui. Né? Então fomos desenvolvendo. Ao passar 3 anos, formamos a primeira turma do PCT e voltei para Diamantina. Então, outros desafios, outras experiências. Cheguei lá, assumi também a coordenação do curso de Engenharia Química. Aqui eu fui coordenadora do curso de BCT e fui a diretora, a primeira do ICT, que hoje é ICET, né? Lá eu assumi a coordenação da Engenharia Química. Passado um tempo, fui convidada para assumir a direção de ensino. Direção de ensino de nossa universidade, pessoal, cuida da parte pedagógica dos 4 campos. Então a gente já tinha Janaúba e Unai. Depois então fui convidada para assumir a Prograde. Então fiquei como pró-reitora também um período. Com essa experiência administrativa que eu apresento rapidamente para vocês, é que eu me candidato aqui a compor a chapa 1. A compor a chapa que nós pretendemos, né, caso eleito, tá trabalhando junto com vocês aqui nos campos.
Então, tenho essas experiências administrativas, tenho bastante experiência com projetos de ensino, projeto de pesquisa, projeto de extensão. Atualmente coordeno um grupo PET, como vocês têm um aqui, um programa de educação tutorial. Lá em Diamantina temos 5 grupos, cada um tem uma missão. O grupo que eu estou à frente há 1 ano, ele é um grupo com o objetivo de criar estratégias para reduzir a evasão e a retenção. Como disse, estou à frente há 1 ano. E não sei se vocês acompanharam no site, há mais ou menos 1 mês, nosso grupo já teve um avanço muito bom, que conseguimos o 2º lugar na regional, na Sudeste, com as estratégias que a gente está usando para reduzir a evasão e a retenção. Então, é um problema que a gente tem aqui, se vocês se interarem um pouquinho, nos 4 campos. Nós temos um problema de retenção enorme e um problema de evasão também muito grande. É o que a gente pretende também atacar, tá? Eu vou passar aqui para o professor Alexandre se apresentar também. Boa noite a todos. Satisfação de estar aqui de volta, ver esse auditório cheio, com grande participação da comunidade, como sempre é no Mucuri, né? Espero que vocês contribuam para um debate de qualidade e com conteúdo. Então, eu sou professor titular da UFPJM, estou aqui na universidade há 17 anos, tenho 33 anos de carreira, fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação durante 8 anos, estruturamos toda a pesquisa e pós-graduação da universidade, inclusive os 2 primeiros programas de pós-graduação desse campus, né? Então a gente tem bastante experiência administrativa. Como sobrou pouco tempo, vamos falar um pouquinho. Nós lançamos nossos nomes para essa candidatura porque nós vivemos tempos obscuros, né? Nós temos uma política externa que não é nada favorável para a universidade, uma política interna também com contingenciamento de recursos, com problemas trazidos da política externa. Então, a nossa proposta é resistir, é em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Nós temos que resistir por 4 anos, porque a nossa universidade está sofrendo ataques e cada vez mais severos, de todos os lados e quase todos os dias. Então, nós temos, para resistir 4 anos, focar primeiro na assistência estudantil. Nós temos que manter nossos estudantes aqui, diminuir a evasão, né? E aumentar a entrada também. Temos que tornar a nossa universidade mais visível, melhorar a comunicação, diminuir dentro a burocracia, melhorar nossos fluxos externos e valorizar as pessoas, né? Então nós temos, como diretrizes essas, é pouco tempo para eu falar, no decorrer do debate nós vamos falar mais sobre isso. Mas nosso compromisso é resistir por 4 anos, resistir e resistir e resistir. Passamos agora a palavra aos candidatos da chapa 5, professores Luciano Nogueira e professor Carlos Alexandre. Boa noite a todos. Vambora, pessoal. Aqui é Mucuri. Boa noite, pessoal. Boa noite. Isso é bom, gente. Eu estou aqui junto com o professor Luciano, representando a chapa 5. E, obviamente, né, muitos de vocês me conhecem. De longa data, aí, há mais de 10 anos eu estou aqui, há quase 10 anos, né, melhor dizendo, eu estou aqui no campus, né? E falar da minha experiência profissional é muito tranquilo, né? Eu tenho 35 anos de serviço público, 35 deles trabalhado, né, em construção de embarcações e manutenção da Marinha do Brasil. Tenho no meu currículo a construção de alguns submarinos, algumas fragatas e algumas corvetas. Há 10 anos eu estou aqui na universidade, né? E nesse período, em 8 anos eu fui diretor do I7, né? Sou atual diretor. E nesse período a gente tem que falar das conquistas que nós fizemos. E isso foi feito com o esforço de várias pessoas, inclusive do professor Luciano, que nos apoiou muito. Chegando aqui, né, quando eu entrei num curso que tinham 120 alunos, hoje tem em torno de 1.500. Nós tínhamos 9 professores, hoje temos 65. Nós tínhamos um curso, hoje temos 8. 4 de graduação e 4 de pós-graduação. Isso foi o que nós fizemos nessa gestão. Então é por isso que eu tenho plena consciência que nós temos condições de avançar mais. E, obviamente, o avanço significa o quê? O apoio de cada um de vocês aqui. Nós não estamos aqui para vender sonho. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar, olha, nós prometemos dar o bicampeonato para o Atlético Mineiro. Mas nós não estamos aqui para contar história para ninguém. Nós estamos aqui para oferecer o nosso trabalho, a nossa experiência, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós conquistamos.
onde grande parte das pessoas que estão aqui hoje testemunharam, e são testemunhas das vezes que nós trabalhamos e trouxemos para o campus esse avanço que ele está aqui. E é claro, gente, que que a gente queria ter feito muito mais mesmo, né? Quem não queria que o campus estivesse melhor do que ele está? Mas quem estava aqui há 10 anos atrás tem plena consciência do que foi conquistado aqui e do que foi feito aqui, certo? E isso ninguém vai tirar da gente. Nós somos do campus do Mucuri com muito orgulho e tudo que nós fizemos aqui foi testemunhado. Então, eu realmente desejo, ao longo desse debate, que todos os candidatos, o mediador, falem a verdade. Olhem no olho de cada um de vocês e falem a verdade. O que vão fazer e como vão fazer. Porque promessa, não existe mais espaço para isso. Chega de promessa. Nós estamos aqui para oferecer trabalho e competência. Isso sim. Tá? Passa a palavra aqui para o Luciano. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Luciano, estou atualmente na reitoria e eu queria chamar a atenção quando a gente diz, principalmente, de resistir e o como fazer, porque é o que nós estamos fazendo desde 2015, que é resistir. Nós passamos por diversas situações muito complicadas nessa universidade e está muito claro a forma que nós trabalhamos, o como que nós fazemos. Então, eu não vim aqui prometer, eu vim aqui dizer como que nós fizemos e como que nós queremos continuar fazendo. E a gente tem que analisar sempre o contexto. Qual o contexto que surgiu para nós? Foi um contexto de muitas dificuldades. E eu quero destacar, e aí quem acompanhou de perto sabe, o que nós fizemos aqui para o campus do Mucuri. Todos os grandes problemas que dependiam da reitor, nós resolvemos aqui no campus do Mucuri. Todos. Tem um problema, e eu vou citar ao longo do debate, tem um problema que é seríssimo nessa universidade, que é de comunicação. Esse é um grande problema que nós não avançamos muito. E o análise que nós fizemos, quer dizer, resolvemos o problema parcial, né? Da questão da FAMUC, que era um grande problema que nós tínhamos aqui, que é a questão do prédio, a questão de finalizar as obras. Não teve nenhuma obra que nós não finalizamos aqui no campus. Todas as obras que estavam em andamento. Mas tem um ponto que eu chamo a atenção, que é a questão da comunicação. E nós estamos trazendo uma solução inovadora, que foi debatido há 4 anos atrás, que é a figura do vice. Ou seja, os campi fora de sede, eles sofrem muito. Então nós vamos ter que repensar esse modelo. Daí foi essa ideia de convidar o professor Carlos para ele representar esse multicampo. É como se ele fosse o guardião dos campi fora de sede. Que é um problema que nós temos. E isso é viável, hoje eu vejo que é viável. Nós temos a figura do diretor fora de sede, a ideia é a gente mudar isso. E o vice ter uma função mais de executivo nessa direção. É como se fosse uma figura com autoridade para tomada de decisões, que muitas vezes dificulta muito. Nós somos uma universidade que ela não foi estruturada para a gestão multicampo. Esse é um problema. Nós vamos ter que repensar isso, inclusive, no nosso novo organograma. Então essa que é a proposta nossa. Continuar resolvendo os problemas. O como que nós fizemos, nós queremos continuar. Porém, incrementando uma novidade, que é essa figura do vice, que nós vamos debater aqui com mais calma. Passamos a palavra aos candidatos da chapa 3, professor Marcos Teoperi e professora Mara Ramalho. Pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos Teoperi, sou candidato a reitor pela chapa 3. A minha vice-reitora, professora Mara. Eu hoje sou coordenador do maior programa de pós-graduação da UFBJM. Nós inovamos nesse programa, trouxemos esse programa para dentro do Mucuri e hoje nós temos alunos daqui que fazem a sua pós-graduação sem ter a necessidade de se deslocar para Diamantino. O nosso grupo
somos todos o FVJM. Ele já elabora esse projeto que nós fizemos coletivamente para o FVJM há mais de 1 ano e meio. Nosso grupo, ele ouviu discentes, docentes e teais. A nossa proposta, nós colocamos a versão completa hoje no site para mostrar a consistência dessa nossa proposta. Essa proposta foi feita no coletivo, pensando em todos vocês. Bom, viemos aqui hoje justamente para mostrar que a nossa proposta é viável para a resolução de problemas que vocês vivem aqui dentro do campus do Mucuri. Por exemplo, o RU não funciona. Então, é prioridade para nós colocarmos o RU para funcionar. Como fazer isso? Nós já conversamos aqui com o GEPAF e podemos fazer uma parceria com os produtores familiares locais e colocar o RU para funcionar. O RU foi mal dimensionado, ele não funciona porque existem falhas na construção do RU. E nós vamos trazer essa solução para vocês. Vocês vão ter que ter o RU. Hoje ele está vazio e vocês não conseguem usar o RU. É um problema que vocês têm aqui no campo de Teófilo Otoni. Outro problema que foi colocado, que nós vivenciamos, conversamos com o pessoal, foi o galpão das engenharias. Não foi construído o galpão da engenharia de vocês. Para nós viemos aqui afirmar para vocês que nós vamos dar prioridade para o galpão das engenharias. Há necessidade da construção do galpão das engenharias. E não foi feito isso. Setores, por exemplo, como da biblioteca, foi prometido para vocês 30 horas. Eu estive aqui conversando com as pessoas da biblioteca. Existe um estudo, o estudo foi feito e ele precisa ser concluído, assinado, para que as pessoas da biblioteca possam usufruir dessas 30 horas. Vocês saem hoje daqui para pagar R$10 de RU no Banco do Brasil. Nós vamos ter a possibilidade de oferecer isso gratuito, colocando o quê? O maior problema que vocês têm, qual é? Sistema de gerenciamento acadêmico. Um bom sistema que vai ser desenvolvido gratuitamente pelos nossos profissionais competentes do DTI, em parceria com o curso de Sistema de Informação. Por fim, nós vamos voltar com a CD que foi tirada de vocês do diretor de pesquisa e pós-graduação, em respeito a vocês, ao campo do Mucuri, que tem grandes programas de pós-graduação. Nós vamos voltar com essa CD. Vou passar agora para a Mara, para que ela possa fazer a conclusão. Boa noite a todos. Eu creio que eu falo de um lugar um tanto diferenciado de alguns colegas da mesa. Porque eu vivi as dores e as delícias, né, vamos dizer assim, de ser do Vale do Jequitinhonha, de uma cidade muito perto aqui, que talvez vocês não conheçam, Capelinha. E, portanto, eu vivenciei um longo percurso para desenvolver o meu processo de formação. Então, nem sempre, me desculpem, mas eu tenho que voltar um pouco à minha infância. Teófilo Otoni era considerado uma capital da região. Então, era aqui que a gente vinha para fazer compras, era aqui que a gente tinha acesso a um monte de questões que não tínhamos naquela época. E todo esse processo me fez buscar um processo de formação em nível de mestrado e doutorado. E hoje estou aqui diante de vocês que têm acesso a uma universidade pública, a UFVJM. E é fato que uma universidade pública como a UFVJM não pode parar. E nós estamos vivenciando um momento político e econômico crítico, complicado, não podemos negar. E devido a esse momento crítico e complicado, estamos compondo a Chapa 3, pensando exatamente em acolher pessoas de diferentes opiniões,
de diferentes posturas, não importa. Nos unimos para construir um projeto para o FVJM. E para a construção desse projeto para o FVJM, entendendo que a nossa instituição não pode parar, ela precisa crescer, ela precisa caminhar, nós identificamos alguns problemas. Passamos então a fala aos candidatos da Chapa 2, professor. Passamos a palavra aos candidatos da Chapa 2, professor Júnior Soares e professor Marcos Canuto. Boa noite a todos, gente.